Ela passou 2 anos naquela mansão sem pedir nada. Varreu, cuidou. Ficou em silêncio quando deveria ter falado. Mas numa tarde de sábado, véspera do casamento, a noiva apontou o dedo para ela na frente de todo mundo e gritou: "Saia da minha casa!" O que essa mulher não sabia é que a filha do milionário tinha chegado mais cedo do que ninguém esperava. Ela estava ali, imóvel, ouvindo cada palavra. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ela trabalhou 2 anos naquela casa. Varreu o mármore frio das madrugadas, preparou chás que ninguém pedia, mas todos precisavam, e guardou silêncios que pesavam mais do que qualquer palavra. Era funcionária. Era o que constava no contrato. Mas numa tarde de sábado, véspera de um casamento que não deveria acontecer, uma mulher apontou o dedo para ela no meio do jardim e gritou o que havia planejado gritar há meses: "Saia da minha casa!" O que essa mulher não sabia é que a filha do dono daquela mansão havia chegado mais cedo do que ninguém esperava, e estava na varanda, ouvindo tudo. O que Isabela disse em seguida mudou tudo. 2 anos antes, a mansão dos Cavalcanti parecia uma casa que havia esquecido como respirar. A senhora Mariana havia morrido numa terça-feira de julho. Rápido demais, do jeito cruel que certas doenças têm de agir, sem dar tempo para ensaios ou despedidas bem feitas. Deixou para trás um marido de 40 anos que não sabia chorar em público, uma filha de 17 que não sabia chorar em nenhum lugar, e uma mansão enorme que, de repente, estava grande demais para o silêncio que a habitava. Renato Cavalcanti era o tipo de homem acostumado a resolver problemas de negócios, crises de mercado, negociações que duravam noites inteiras. Tudo isso ele encarava com a frieza calculada de quem treinou a mente para não sentir o que não podia ser consertado. Mas a morte de Mariana não era um problema. Era uma ausência. E ausências não têm solução. Então ele fez o que sabia fazer. Trabalhou. 18 horas por dia, às vezes mais. Entrou no luto pelo lado dos números, das reuniões, das viagens que não precisavam acontecer. Mas aconteciam porque ficar em casa era mais difícil do que qualquer aeroporto. Isabela ficou. A filha ficou sozinha nos corredores daquela casa enorme, com a cama da mãe ainda cheirando ao perfume que ninguém teve coragem de lavar, com a cadeira favorita dela na varanda ainda virada para o jardim, como se esperasse alguém que não voltaria mais. 17 anos é jovem demais para saber o que fazer com uma dor assim. Isabela não chorava, ficava parada, e havia algo nessa imobilidade que era mais assustador do que qualquer choro. Foi nesse contexto que Helena chegou. Helena Souza tinha 30 anos, embora naquele dia parecesse mais velha, não de rosto, mas de olhar. Era filha de uma família simples do interior. Havia trabalhado desde os 18 anos e aprendera desde cedo que existe uma arte em estar presente sem invadir. Chegou numa segunda-feira. Mala pequena, sorriso contido, sem tentar impressionar ninguém. Não era o tipo de mulher que enchia o silêncio com conversa. Era o tipo que sabia sentar dentro dele. Na primeira semana, Renato mal a viu. Isabela não quis falar com ela. Na segunda semana, algo aconteceu que Helena nunca contaria a ninguém, mas que Isabela carregaria pelo resto da vida. Era uma madrugada de quarta-feira, quase 2 horas da manhã. Helena estava na cozinha preparando um caldo que não era para ninguém em especial. Apenas precisava ter as mãos ocupadas, quando ouviu um som vindo do andar de cima. Não era choro, era pior. Era o silêncio interrompido, o tipo de som que uma pessoa faz quando tenta não fazer barulho enquanto desmorona por dentro. Helena subiu devagar. Bateu de leve na porta do quarto de Isabela. Não esperou resposta. Abriu com cuidado. Isabela estava sentada no chão, encostada na cama, abraçando os próprios joelhos. A luz estava apagada. Sobre a cama, um álbum de fotos aberto numa página específica. Ela e a mãe numa praia, as duas rindo de algo que a foto não explicava. Helena entrou. Não disse nada. Colocou o copo de água no chão ao lado de Isabela. Sentou-se também no chão, encostou as costas na parede e ficou lá. Não tentou abraçar. Não perguntou: "Você está bem?" A pergunta mais inútil que existe quando a resposta óbvia é não.
Apenas ficou. Como se o ato de estar presente fosse, em si, uma forma de cuidado que não precisava de palavras para se completar. Isabela ficou em silêncio por quase 1 hora. Depois, com a voz rouca de quem passou tempo demais sem usá-la, murmurou: ela ria desse jeito quando estava feliz de verdade, não o riso de visita. O outro. Helena olhou para a foto. Dá para ver, disse baixinho. Ela estava muito feliz nesse dia. Isabela fechou o álbum devagar. Não voltou para a cama. Ficou sentada no chão até amanhecer e Helena ficou junto. Naquela madrugada, sem cerimônia e sem testemunhas, nasceu uma das conexões mais silenciosas e mais sólidas que aquela casa já havia abrigado. Nos meses seguintes, Helena aprendeu as músicas que Isabela ouvia quando estava triste. Guardava os docinhos de coco que ela gostava, sempre 2, um para a hora e um para mais tarde. Mandava mensagem quando Isabela voltava para a faculdade em outro estado. Chegou bem. 3 palavras que carregavam muito mais do que pareciam. Isabela, por sua vez, ligava nas noites difíceis. Não sempre. Mas quando ligava, Helena atendia. E ficava na linha o tempo que fosse preciso. Não era uma relação de mãe e filha no sentido formal. Era algo que não tinha nome exato na língua portuguesa. Uma presença que preenchia um espaço que, sem ela, teria ficado vazio demais para suportar. Foi durante uma dessas ligações, semanas antes do casamento, que Isabela percebeu que algo estava muito errado. Helena, você está bem? Uma pausa longa demais. Estou sim, minha filha. Isabela ficou olhando para a tela do celular depois de desligar. Helena nunca a chamava de minha filha quando estava bem de verdade. Essa expressão só saía quando ela estava segurando algo muito pesado por dentro, quando o sorriso precisava de esforço. 3 dias depois, Isabela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Só uma frase: venha antes do sábado. Helena precisa de você. Ela nunca descobriu quem havia mandado, mas fez as malas naquela mesma noite. Renato Cavalcante era um homem bom que ficou cego pelo vazio. Esse é o tipo de coisa que só se entende depois, quando a fumaça baixa, quando as peças se encaixam, quando alguém já se machucou o suficiente para enxergar o que estava na frente o tempo todo. Na época, ele apenas sentiu que estava saindo do luto, que finalmente havia espaço para respirar de outro modo, que encontrar alguém era um sinal de que a vida continuava, e não uma traição à memória de Mariana. Viviane apareceu num jantar de negócios, 7 meses antes do casamento. Elegante, precisa nas palavras, com o tipo de presença que não grita, mas ocupa o espaço inteiro de uma sala. Ela sabia exatamente o que dizer para cada pessoa. Com Renato usou escuta, algo raro num mundo de pessoas que esperam a vez de falar. Ela perguntava, ele respondia, e havia algo tão descansante nisso, depois de anos se fechando no trabalho, que Renato confundiu alívio com conexão. O que ele não sabia, e Isabela descobriria depois com paciência e documentos, era que aquele jantar não havia sido acidente. Viviane foi apresentada a Renato por um intermediário que tinha interesse direto numa fusão empresarial. Ela sabia quem ele era antes de apertar sua mão. Sabia o tamanho da fortuna. Sabia que ele era viúvo e solitário, e sabia, melhor do que ninguém, como transformar informação em estratégia. O noivado foi anunciado 7 meses depois. O casamento marcado para menos de 2 meses. Rápido demais para quem mal conhecia a casa. Rápido demais para quem tinha algo a esconder. Helena soube do noivado numa tarde de segunda-feira, quando Renato reuniu a equipe da mansão na sala principal e fez o anúncio com o sorriso de quem acredita estar fazendo a coisa certa. Ela ficou imóvel, mãos juntas na frente do corpo, rosto neutro. Só quem a conhecia de verdade teria notado que ela piscou mais do que o normal naquele momento. Viviane estava ao lado de Renato. Olhou para Helena durante o anúncio com um sorriso que não chegava aos olhos. E Helena entendeu naquele instante que os próximos meses seriam difíceis. Ela não imaginou o quanto. Faltavam 52 dias para o casamento quando começaram as primeiras correções. Sutis no início, do tipo que, isoladas, pareceriam bobagem. Viviane apareceu na cozinha numa manhã e ajeitou o vaso de flores que Helena havia preparado,
comentando com leveza, quase sem olhar. Renato prefere as flores assim, sabia? Acho que você colocou diferente do que ele gosta. Renato estava na sala. Ouviu. Não disse nada. Helena reorganizou o vaso. Faltavam 40 dias para o casamento quando Viviane começou a dar ordens desnecessárias, não por precisar das tarefas, mas por precisar exercer a autoridade que ainda não era oficial. Mandava Helena refazer coisas que estavam perfeitas. Mudava decisões que haviam sido tomadas pela manhã sem avisar ninguém. Cada instrução tinha um tom que não era exatamente grosseiro, mas que tampouco era respeitoso. Era o tom de quem quer que o outro saiba seu lugar, sem precisar dizê-lo em voz alta. Helena obedecia em silêncio. Faltavam 30 dias para o casamento quando apareceu Carla. Carla tinha 26 anos, havia sido indicada por Viviane como reforço para a equipe durante as reformas da mansão, e tinha o tipo de sorriso rápido demais para ser verdadeiro. Nos primeiros dias, pareceu simpática, mas Helena logo percebeu o padrão. Toda vez que ela fazia algo que Viviane não havia autorizado, mesmo que fosse algo que sempre fizera, como deixar o cafezinho pronto para Renato às 6 da manhã, Carla aparecia perto de Viviane, minutos depois, sussurrando. A mansão havia ganhado um par de olhos extras. Helena passou a se mover com mais cuidado, a falar menos, a ocupar menos espaço. Faltavam 20 dias para o casamento, quando Viviane fez a primeira coisa que Helena não conseguiu engolir sem dor. Isabela estava de férias em casa por alguns dias, uma das últimas visitas antes do casamento, e as duas estavam sentadas no sofá da sala, assistindo a um filme antigo que havia sido favorito da senhora Mariana. Era um ritual silencioso das duas, sem combinado, sem cerimônia. Só existia. Viviane entrou na sala, avaliou a cena por 2 segundos e disse com a voz doce de quem sabe machucar sem gritar: Isabela, querida, precisamos organizar a escolha das flores para o casamento. Você pode vir? Uma pausa calculada. E Helena? A cozinha deve precisar de atenção a essa hora. Cada um no seu lugar. Isabela levantou devagar. Olhou para Helena. Helena baixou os olhos para as próprias mãos e fez que sim com a cabeça. Pode ir. Pode ir. Isabela saiu sem dizer nada, mas apertou o ombro de Helena ao passar. Um aperto rápido, quase imperceptível. Viviane viu. E o sorriso que fez depois foi o pior de todos, porque foi de satisfação. Havia um momento, semanas antes, em que Helena poderia ter contado tudo a Renato. Ela havia tentado. Era uma tarde de quinta-feira. Renato estava no escritório da mansão com a porta semi-aberta e Helena passou pelo corredor com a caixa onde guardava em segredo as fotos da senhora Mariana que Viviane havia mandado retirar das paredes. Ele levantou os olhos, viu a caixa. O que é isso? Helena abriu a boca. As palavras estavam prontas. Renato, preciso te contar o que está acontecendo aqui. As fotos de Mariana, os objetos dela. Precisa saber. Mas a porta do fundo se abriu. Viviane entrou com 2 copos de suco, sorrindo, falando sobre o cardápio do casamento com a naturalidade de quem não tem nada a esconder. Renato desviou o olhar da caixa para a noiva. E o momento passou. Helena fechou os olhos por um instante. Não é meu lugar, ela pensou. Não é meu lugar. Esse pensamento a perseguiria por semanas, até a noite em que descobriria, de forma dolorosa e definitiva, que calar-se tinha um custo muito alto. Faltava um dia para o casamento, quando Viviane convocou Helena em particular. Não no jardim, não na cozinha. No corredor estreito perto da lavanderia, o lugar da casa mais longe de qualquer ouvido. Ficou de frente para ela, cruzou os braços com elegância e disse com uma frieza que dispensava emoção: Depois de amanhã você não trabalha mais aqui. Já conversei com Renato. Ele entende que uma nova fase precisa de um novo começo. Helena ficou imóvel. Pode pegar suas coisas no domingo. Vou deixar um envelope com o que for devido. Ela virou as costas sem esperar resposta, como quem encerra uma reunião de negócios sem importância. Helena ficou sozinha no corredor por alguns minutos. Depois foi até o banheiro de serviço. Fechou a porta, sentou-se na borda da banheira e ficou olhando para o chão. Não chorou. Estava além do choro.
Estava no tipo de silêncio que acontece quando uma pessoa percebe que foi invisível por tempo demais para ainda se surpreender. Uma pergunta, porém, ficou girando na sua cabeça. Renato sabia mesmo? Ou Viviane nunca chegou a contar? E em outro estado, naquele mesmo momento, o celular de Isabela vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Uma frase. Só uma. Venha antes do sábado. Helena precisa de você. Isabela leu. Releu. Ficou parada por 30 segundos. Depois abriu o aplicativo de passagens aéreas e comprou a primeira disponível para a manhã seguinte. O táxi parou na esquina de baixo às 10h40 da manhã de um sábado, que Isabela desejava com toda a força que tinha que nunca chegasse. Ela não havia dormido no voo. Ficou com o rosto encostado na janela escura, olhando para as nuvens que não se viam, pensando na mensagem do número desconhecido, pensando na voz cansada de Helena na última ligação, pensando nas semanas de respostas curtas e distantes, mensagens que chegavam sem o calor de sempre, como se alguém houvesse desligado uma luz por dentro. Venha antes do sábado. Helena precisa de você. Ela nunca havia contado a Helena que estava vindo. Não quis arriscar. Se Viviane soubesse que ela chegaria um dia antes, haveria preparação, os sorrisos certos, as palavras certas, o espetáculo de uma casa em ordem. Isabela não queria ver o espetáculo. Queria ver a verdade. Saiu do táxi com a mochila no ombro, contornou o muro lateral da mansão e entrou pela porta de serviço com a chave que sempre tivera. Ninguém a viu chegar. A casa cheirava diferente. Era uma coisa difícil de nomear. Mas Isabela sentiu imediatamente. Não era o perfume da mãe. Esse havia sumido há 2 anos, e ela já havia feito as pazes com essa ausência. Era outra coisa, um cheiro novo, de colônia cara e autoridade recente, que havia se instalado nos cômodos como quem redecora sem pedir licença. Ela subiu as escadas em silêncio, deixou a mochila no quarto e foi direto para a varanda do 2º andar, a varanda de onde se via o jardim inteiro, do canteiro de rosas até a mesa de pedra, onde a família costumava jantar nas noites quentes de verão. Ficou lá, esperou e observou. Lá embaixo, Helena trabalhava. Faltava um dia para o casamento e a mansão estava em movimento constante. Fornecedores chegando, decoradores ajustando detalhes, a equipe de buffet montando as mesas do jantar informal que aconteceria naquela tarde com os convidados mais próximos. Era o tipo de movimentação que Helena conhecia bem: coordenar sem aparecer, resolver sem que ninguém percebesse que havia algo para resolver. Mas naquele dia, havia algo diferente no jeito de ela se mover. Isabela percebeu do alto. Helena estava presente. Fazia tudo certo no tempo certo. Mas havia uma leveza que faltava, uma forma de segurar as coisas, como se elas não pesassem porque ela havia desistido de sentir o peso. Era o movimento de alguém que já sabe que aquele é o último dia e está apenas cumprindo o que restava cumprir. Carla circulava pelo jardim com uma prancheta que não precisava de prancheta. Parava perto de Helena com frequência demais para ser coincidência. Observava. E depois sumia em direção à ala da mansão onde Viviane se preparava para a tarde. Isabela notou tudo. Anotou mentalmente. Não disse nada. Faltavam 9 horas para o jantar quando Renato recebeu a ligação. Era um problema de negócios. O tipo urgente, o tipo que não espera casamento nem véspera de casamento. Ele pediu desculpas a Viviane com um beijo na testa, fechou-se no escritório e desapareceu do jardim por horas. Viviane assistiu a porta do escritório se fechar com um sorriso que não era de compreensão. Era de cálculo. Com Renato ocupado, a tarde era dela. Ela chamou Carla. Como está tudo? Helena ainda está aqui, Carla respondeu baixinho. Disse que precisa terminar de organizar a despensa antes de ir. Ela vai embora hoje à noite. Viviane disse com a serenidade de quem já decidiu. Eu mesma vou me certificar disso. Faltavam 6 horas para o jantar quando Helena encontrou a última foto. Estava atrás de um dos vasos do corredor principal. Um retrato emoldurado de 3 pessoas numa tarde de domingo qualquer. Renato de camisa branca,
a senhora Mariana com o cabelo ao vento e Isabela bebê no colo do pai. Todos os três rindo de algo que a câmera havia pego por acidente, no segundo exato, antes de qualquer um perceber que estava sendo fotografado. Era a foto mais honesta que existia naquela casa. Viviane havia mandado retirar aquela no mês anterior. Helena a havia colocado de lado para guardar, mas naquele dia a encontrou de novo na prateleira, como se alguém a tivesse recolocado sem querer durante a arrumação. Ela a pegou com cuidado, verificou a moldura e foi buscar a caixa onde guardava todas as outras. A caixa que escondia no fundo do armário de limpeza, longe dos olhos de Viviane e de Carla. Estava no jardim com a foto nas mãos quando ouviu os passos atrás de si. Virou-se. Viviane estava lá. Olhava para a caixa. Olhava para a foto. E havia algo no rosto dela que Helena nunca havia visto antes. Não era raiva fria. Não era o sorriso de superioridade de sempre. Era outra coisa. Era o rosto de uma pessoa que vê, de repente, tudo aquilo que não consegue controlar reunido num único lugar. A foto. A caixa. Helena. O que você está fazendo com isso? A voz de Viviane estava diferente, mais afiada. Isabela, na varanda lá em cima, endireitou o corpo. Helena respondeu com calma, guardando para a Isabela, como sempre faço. Houve uma pausa. O vento moveu as folhas do jardim. Algum convidado do lado de fora do portão buzinou sem querer. Você não foi contratada para guardar memórias de ninguém, Viviane disse devagar, como se estivesse provando cada palavra antes de soltá-la. Você foi contratada para limpar. Helena não respondeu. E foi esse silêncio digno, paciente, que não recuava, mas também não atacava, que fez Viviane perder o fio que havia segurado por meses. O que aconteceu nos segundos seguintes, Isabela viu com clareza absoluta da varanda. Viu Viviane endireitar os ombros. Viu a voz subir. Viu os convidados que já haviam chegado ao jardim pararem as conversas um a um, como dominós caindo em câmera lenta, até que o jardim inteiro ficou em silêncio constrangido. Aquele tipo de silêncio que grita mais do que qualquer voz. Viu Helena de cabeça baixa, segurando a caixa, imóvel. E Isabela, que havia ficado quieta por meses, que havia engolido cada mensagem curta, e cada ligação preocupante, e cada sinal de que algo estava errado, sentiu algo se firmar dentro de si. Não era raiva, era clareza. Ela pousou as mãos no corrimão da varanda. Olhou para baixo, e quando Viviane terminou de dizer o que tinha a dizer, quando a última palavra ainda estava suspensa no ar do jardim como fumaça, Isabela abriu a boca. A voz saiu calma, firme, sem tremer. Desceu pelo jardim como água fria sobre brasa. Essa foto, sou eu nela. O jardim inteiro virou para a varanda. Isabela desceu as escadas devagar, sem pressa, com o passo de quem não precisa correr porque já sabe aonde vai chegar. Atravessou o jardim em silêncio. Os convidados abriam passagem sem perceber que estavam abrindo. Carla recuou 2 passos. Viviane ficou imóvel. Isabela parou na frente dela, olhou nos seus olhos por um segundo longo e disse: essa foto foi tirada no dia do enterro da minha mãe. E a pessoa que me segurou naquela noite toda, enquanto meu pai não conseguia nem se levantar da cama. Uma pausa. Foi ela. O silêncio que caiu sobre o jardim não era o silêncio constrangido de antes. Era outro. Era o silêncio de quem ouviu algo verdadeiro e não sabe mais onde colocar o olhar. Viviane abriu a boca. Fechou. Isabela não havia terminado. Viviane se recuperou rápido. Era o que ela fazia melhor. Levou menos de 3 segundos para recompor o rosto, reajustar os ombros e transformar o desconforto em algo que parecesse razoável. Era uma habilidade que havia cultivado por anos, a capacidade de virar a narrativa antes que a narrativa a virasse. Isabela, disse com voz suave, quase maternal. Eu entendo que você tem um carinho grande pela Helena. Isso é lindo, de verdade. Mas o que aconteceu agora foi uma conversa entre mim e uma funcionária da casa. Não precisava. Dona Lourdes. Isabela nem olhou para Viviane enquanto falava.
Virou o rosto para o lado direito do jardim, onde uma senhora de cabelos brancos e expressão séria estava sentada numa das cadeiras próximas à mesa de pedra, com uma taça de água na mão que havia esquecido de tomar. Dona Lourdes, amiga da família há mais de 20 anos, vizinha, convidada para o jantar da véspera porque Renato a considerava quase da família, o que, tecnicamente, a tornava a única pessoa presente naquele jardim que não devia nada a ninguém. A senhora pousou a taça devagar. Dona Lourdes, Isabela repetiu com aquela voz calma que era mais poderosa do que qualquer grito, a senhora pode contar como meu pai conheceu a Viviane? O jardim ficou completamente imóvel. Viviane deu um passo à frente. Isabela, isso não é o momento para... A senhora pode contar, Isabela disse outra vez, ainda sem olhar para Viviane, ainda olhando para Dona Lourdes, esperando. A senhora hesitou, olhou para Viviane, olhou para Isabela, e havia algo no rosto da jovem. Não raiva, não desespero, apenas certeza, que fez Dona Lourdes entender que mentir naquele momento seria a coisa mais errada que ela poderia fazer. Ela tomou fôlego. Viviane foi apresentada ao Renato por um homem chamado Augusto Meireles, disse devagar, como quem retira pedras de um rio. Augusto é sócio de um grupo que há meses tenta negociar uma fusão com a empresa do Renato. Eu soube porque ele me contou sem querer numa festa, achando que eu já sabia. Pausa. Não foi um encontro por acaso. Foi... combinado. O silêncio que seguiu tinha textura. Viviane abriu a boca. A voz saiu diferente desta vez, ainda controlada, mas com uma rachadura fina que antes não existia. Isso não muda nada. Conhecer alguém por indicação não é crime. Renato e eu nos aprofundamos depois por conta própria. E... ele sabe que você foi casada antes? A pergunta de Isabela foi feita com a mesma serenidade de quem pergunta a hora. Viviane parou. Essa era a segunda onda. Isabela tirou o celular do bolso do casaco. Abriu a tela com calma. Passou alguns documentos com o polegar e começou a falar. Não com emoção, não com acusação no tom, mas com a precisão seca de quem passou semanas estudando cada linha antes de chegar ali. Viviane Teixeira. Antes de Viviane Fontana, nome que usa hoje. Casamento civil registrado em cartório há 8 anos no Rio Grande do Sul. Separação 2 anos depois, nunca formalizada completamente em algumas jurisdições. Uma pausa. Meu pai não sabe disso. Perguntei a ele na semana passada, sem dar detalhes. Ele disse que Viviane lhe contou que nunca havia sido casada. Alguns convidados trocaram olhares. Ninguém falou. Há também dívidas. Não vou entrar em números aqui. Isabela continuou. Mas estão documentadas e são significativas. E há um detalhe que descobri há 10 dias. Viviane entrou em contato com o advogado do meu pai para conversar sobre o contrato pré-nupcial, sem avisar meu pai, sem que ele soubesse. Ela virou o celular para os convidados mais próximos. A tela mostrava um print de mensagem. Data, hora, nome do destinatário. Ela não queria proteção, Isabela disse. Ela queria saber o que estava em risco. Para ela. Viviane deu 2 passos à frente com o queixo erguido. A voz estava diferente agora. Não suave, não fria. Estava tensa como uma corda esticada demais. Você é uma menina de 19 anos, que passou os últimos 2 anos à distância dessa casa e acha que entende o que acontece aqui. Você não sabe nada sobre o que eu e seu pai construímos, nada sobre o que ele precisava, sobre o que eu dei a ele quando... Eu sei que você mandou tirar as fotos da minha mãe da parede. Uma frase, só uma. Mas Isabela disse de um jeito que fez o jardim inteiro parar de respirar. Eu sei que você guardou essas fotos numa caixa, ela continuou, a voz levemente mais baixa agora, mais pesada. Eu sei que você proibiu Helena de sentar comigo no sofá da minha própria casa. Eu sei que você disse a ela na semana passada que ela estava dispensada, sem contar ao meu pai. Eu sei tudo isso porque Helena me contou? Não. Helena nunca me contou nada. Uma pausa longa. Helena ficou quieta o tempo todo. E foi exatamente esse silêncio que me disse tudo. Viviane olhou para Carla num reflexo. Carla desviou o olhar. E então veio a terceira onda. Ninguém havia percebido a porta dos fundos se abrindo. Renato havia terminado a ligação havia alguns minutos.
Havia voltado ao jardim pelo corredor lateral, saído pela porta de serviço sem fazer barulho e ficado parado no vão da entrada, encostado na parede, ouvindo. Havia ouvido Dona Lourdes, havia ouvido os documentos, havia ouvido o nome do advogado, havia ouvido tudo. Os convidados o viram primeiro, depois Isabela, depois Helena, que levantou os olhos da caixa de fotos que ainda segurava nos braços e o encontrou ali, imóvel, com uma expressão que ela não sabia nomear, mas que reconhecia. Era a expressão de um homem que acabou de entender, de uma vez, que escolheu acreditar quando devia ter prestado atenção. Viviane percebeu por último. Renato se afastou da parede devagar. Caminhou pelo jardim em silêncio. Passou pelos convidados sem olhar para nenhum deles. Parou no centro do espaço aberto, entre Isabela, Helena e Viviane, e ficou lá. Olhou para Viviane por um longo momento. Não com raiva, com decepção. O tipo de decepção que é pior do que raiva porque não passa com o tempo. Você me disse que havia avisado a Helena, disse devagar, que ela seria dispensada, que eu havia concordado. Viviane tomou fôlego. Renato, eu só queria que fosse nossa casa, sem interferências, sem pessoas que ficam no meio de tudo, sem... Sem quê? A voz de Renato não subiu, ficou exatamente no mesmo volume, mas havia algo nela que cortou o ar. Sem as pessoas que estiveram aqui de verdade quando eu não conseguia nem respirar. Viviane abriu a boca, fechou, tentou de novo. Você não entende o que eu estava tentando construir para nós. Uma nova fase precisa de... Eu entendo tudo, Renato disse. Entendo agora. Ele se virou lentamente para Helena, que estava no mesmo lugar desde o começo, com a caixa de fotos nos braços, os olhos vermelhos, mas o corpo firme. Como sempre havia ficado firme. Como havia ficado firme por 2 anos, enquanto ele não via. Helena. A voz dele quebrou levemente na primeira sílaba. Só levemente. Me perdoa. Me perdoa por ter demorado tanto para enxergar o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Helena não disse nada por um momento. Depois fechou os olhos, os abriu e fez que sim com a cabeça. Um gesto pequeno, honesto, sem drama. Renato se virou para Viviane uma última vez. O casamento não vai acontecer. Peço que você se retire da mansão esta noite. Viviane tentou recompor. Era o que ela sabia fazer. E tentou até o fim. Tentou apelar para os meses juntos, para o que haviam planejado, para o quanto ela havia investido naquela relação. Cada palavra soava como uma moeda caindo numa sala vazia. A performance havia acabado, e todos no jardim sabiam disso. Inclusive ela, no fundo, por trás de toda a elegância treinada. Ninguém falou por ela, ninguém se moveu na sua direção. Ela pegou a bolsa com cuidado, endireitou o vestido, caminhou em direção à saída com o que restava de compostura, e era muito menos do que havia chegado com ela naquela casa 7 meses atrás. Na porta, parou por um segundo, como se fosse dizer algo, como se houvesse ainda uma carta a jogar, uma última frase que virasse tudo. Não havia. A mansão ficou em silêncio enquanto o som dos seus saltos sumia pelo corredor de pedra e depois desaparecia para sempre. Ninguém foi atrás. O jardim levou alguns segundos para voltar a respirar. Foi como aquele momento depois de uma tempestade em que a chuva para de repente e o mundo fica quieto demais, ainda processando o que acabou de acontecer. Os convidados estavam imóveis nos seus lugares. Ninguém sabia ao certo o que fazer com as mãos, para onde olhar, se era hora de falar ou de continuar em silêncio. Renato estava parado no centro do jardim, de costas para a porta, por onde Viviane havia saído. Isabela estava a 2 metros dele. Helena estava um pouco mais afastada, ainda segurando a caixa de fotos, como se tivesse esquecido que a tinha nos braços. Foi Isabela quem se moveu primeiro. Ela não foi em direção ao pai, foi em direção a Helena. Caminhou devagar pelos últimos metros que separavam as duas e parou na frente dela. Olhou para o rosto de Helena, para os olhos vermelhos, para a linha firme dos lábios fechados, para a expressão de alguém que havia segurado tanto por tanto tempo que já não sabia mais como soltar. Você pode pousar essa caixa, Isabela disse baixinho.
Helena olhou para a caixa nas próprias mãos como se a estivesse vendo pela primeira vez. Abaixou-se devagar, colocou-a no chão de pedra com cuidado, endireitou-se, e Isabela a abraçou. Não foi um abraço rápido, não foi o tipo de gesto educado que se faz em público para mostrar algo. Foi um abraço de verdade. Os dois braços, o peito inteiro, o queixo pousado no ombro. O tipo de abraço que não precisa de palavras, porque já é uma frase completa por si só. Helena ficou rígida por um segundo. Apenas um. Depois algo nela cedeu. Não com barulho, não com drama. Calmamente, como uma porta que estava trancada há muito tempo, e finalmente encontrou a chave certa. E ela chorou. Não de vitória, não de alívio imediato. Chorou do jeito que se chora quando alguém finalmente te vê depois de um tempo longo demais sendo invisível. Aquele tipo de choro que não é triste nem feliz, mas que é necessário, que precisa acontecer para que o peso que foi carregado em silêncio encontre algum lugar para ir. Os ombros de Helena tremeram uma vez, duas. Isabela não soltou. Os convidados assistiam em silêncio. Dona Lourdes enxugou o canto do olho discretamente. Carla, que havia ficado parada num canto do jardim desde que Isabela começara a falar, caminhou em direção à saída lateral sem que ninguém a chamasse. Ela sabia que seu lugar naquela casa havia acabado no momento em que as cartas foram colocadas sobre a mesa. Quando Isabela finalmente soltou Helena, olhou para ela de frente e disse o que havia pensado durante todo o voo, durante todas as noites de preocupação, durante cada mensagem curta e cada ligação que terminava com aquele silêncio pesado do outro lado da linha. Você nunca foi funcionária aqui, disse com uma clareza que não era discurso, era convicção. Você foi a pessoa que ficou quando todo mundo não sabia como ficar. Você foi a madrugada que alguém passou no chão comigo, sem me pedir nada em troca. Você foi o docinho guardado, a mensagem de 3 palavras, a ligação que não terminou enquanto eu precisei. Fez uma pausa. Você foi o que essa casa precisava ser, e não conseguia ser sozinha. Helena sacudiu a cabeça levemente, não em discordância, mas do jeito que as pessoas fazem quando estão com a garganta fechada demais para responder. Eu só fiz o que... Não, Isabela interrompeu com gentileza. Você fez muito mais do que achava que estava fazendo. E estava na hora de alguém dizer isso em voz alta. Renato havia se aproximado devagar durante esse momento, sem interromper, sem tentar inserir a própria voz onde ela não cabia. Ficou a uma distância respeitosa, observando as duas, a filha que havia voltado antes do sábado sem avisar ninguém e a mulher que havia mantido aquela casa de pé nos últimos 2 anos enquanto ele escolhia não ver. Havia muita coisa pesando nele naquele momento. Havia a vergonha de ter acreditado tão facilmente em Viviane. Havia a culpa de ter estado ausente, não só depois da chegada da noiva, mas antes, durante o luto, nas madrugadas em que a filha desmoronava sozinha enquanto ele se escondia no trabalho. Havia o peso de reconhecer que havia uma diferença entre não saber e não querer saber, e que, em algumas noites, a segunda opção havia sido mais fácil. Mas havia também algo que queria muito acertar agora. Ele se abaixou, pegou a caixa de fotos do chão com as 2 mãos e a abriu devagar. Passou os olhos pelas imagens empilhadas, retratos que Viviane havia mandado retirar das paredes ao longo dos meses, um a um, com a naturalidade cirúrgica de quem apaga uma história sem que a vítima perceba que está sendo apagada. Encontrou a que procurava. A foto de domingo, ele, Mariana e Isabela bebê, os 3 rindo naquele segundo descuidado em que ninguém ainda sabia que estavam sendo fotografados. Renato ficou olhando para ela por um tempo, para o rosto da esposa, para o rosto da filha pequena que havia crescido e voltado naquele dia para defender o que precisava ser defendido, para o próprio rosto, mais jovem, mais leve, antes de saber o que era perder alguém assim. Levantou os olhos para Helena. Isso volta para a parede, disse com uma firmeza que não tinha nada de dramático. No lugar onde sempre esteve, onde nunca deveria ter saído. Helena assentiu. E, pela primeira vez naquele dia, a linha da sua boca se abriu num sorriso pequeno. Não o sorriso de quem ganhou alguma coisa,
mas o sorriso de quem viu algo ser restaurado. Os convidados foram se despedindo aos poucos, com abraços mais longos do que o normal e poucas palavras. O tipo de situação em que as pessoas intuem que o silêncio respeitoso vale mais do que qualquer comentário bem-intencionado. Dona Lourdes foi a última a ir. Parou na frente de Renato, pousou a mão no braço dele por um segundo e disse apenas: Mariana sempre soube escolher bem as pessoas perto dela. Renato entendeu o que ela estava dizendo. Naquela noite, quando o jardim esvaziou e a mansão ficou quieta outra vez, Renato subiu ao corredor principal com a foto na mão e a pendurou de volta no lugar onde havia ficado por anos. O espaço vazio na parede que havia ficado mais evidente do que qualquer moldura jamais seria. Isabela estava no corredor, encostada na parede do lado oposto, observando. Você vai ficar um tempo? Ele perguntou sem olhar para ela, os olhos ainda na foto. Vou ficar o semestre, ela respondeu. Renato virou o rosto para a filha. Havia algo nele que Isabela não via há muito tempo. Não a expressão cansada do homem que havia chegado em casa tarde por anos. Não a expressão performática do homem que tentava demonstrar que estava bem quando não estava. Era outra coisa. Algo mais simples. Me conta como você soube, ele disse. Alguém me mandou uma mensagem, Isabela respondeu. Nunca descobri quem foi. Renato pensou por um momento, olhou para a foto de Mariana na parede e uma hipótese passou pela cabeça que ele não verbalizou. Às vezes, certas coisas são maiores do que a lógica consegue conter. Seja quem for, ele disse baixinho, eu sou grato. Helena foi até o quarto mais tarde naquela noite, depois de terminar de fechar a cozinha. Ficou parada na porta do próprio cômodo por um momento. O quarto pequeno no fundo do corredor, que era o seu lugar naquela casa. O lugar que, por pouco, havia deixado de ser. Em cima da cama havia um bilhete dobrado. Letra de Isabela. Guarda 2 para mim amanhã. Uma para a hora e uma para mais tarde. Era sobre os docinhos de coco. Helena dobrou o bilhete com cuidado, colocou na mesinha de cabeceira, sentou na beira da cama e ficou em silêncio por um tempo. Não havia mais peso naquele silêncio. Era o tipo de silêncio que existe depois que algo é resolvido. Não perfeito, não sem cicatriz, mas resolvido. Ela estava em casa. Na manhã de domingo, enquanto o sol entrava pelas janelas que alguém havia aberto mais cedo do que de costume, Renato desceu para o café da manhã e encontrou Helena na cozinha e Isabela na mesa com o notebook aberto, os dois discutindo algum detalhe do cardápio da semana, como se o dia anterior tivesse sido apenas mais um sábado qualquer. Ele parou na entrada da cozinha por um segundo e sorriu. Não para uma câmera, não para uma reunião, não para ninguém em especial, para a própria casa. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão dos Cavalcante respirava do jeito certo. Às vezes, a pessoa que mais cuida de uma família não carrega o sobrenome dela. E às vezes, uma única frase dita na hora certa vale mais do que 2 anos de silêncio guardado. Se essa história tocou você, deixa o like e se inscreve no canal, porque sempre tem uma história dessas esperando por você.